Olá, seja muito bem-vindo a essa live de hoje, começando uma nova jornada e agora o assunto vai ser planejamento estratégico para as campanhas de marketing. Então, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Rogério Belmiro, fundador da Muda Digital, uma empresa que está no mercado desde 2015, final de 2015 para o começo de 2016, e eu queria contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Deixou? Bom, vamos lá. É, Tem uma empresa de fotografia e uma produtora de vídeo, funciona desde 2003, 2004, e um pouco tempo depois, mais ou menos lá em 2007, 2008, mais ou menos nesse período, eu fiz o meu primeiro treinamento que era de SEO. Então, para quem não conhece, SEO é a técnica que a gente utiliza para que o nosso site apareça melhor posicionado na primeira página do Google. Então, quando você faz a pesquisa ali no Google, aquelas 10 primeiras posições, tirando as 4 dos anúncios no topo e as 4 do anúncio embaixo, o restante ali, que são as 10 posições, é uma técnica de SEO. Na verdade, são várias técnicas em conjunto que faz com que o seu site seja reconhecido pelo Google. Depois eu fui acompanhando algumas pessoas que estavam no mercado, alguns gurus aí que hoje aparecem bastante no mercado. E em 2015 eu resolvi abrir a nossa consultoria, né, a nossa agência aqui de marketing digital e atendendo os nossos colegas, né, nessa área de eventos, né, que as empresas que a gente tem atuam na área de eventos sociais e empresariais. Então, a partir de 2015, realmente eu defini que eu estaria mais forte nessa área de marketing, uma vez que eu já estava fazendo SEO, já estava fazendo algumas coisas no Facebook, né, depois que ele habilitou as campanhas, já estava mexendo algumas coisas ali no Instagram também, né, que veio logo em seguida. Enfim, tudo que estava aparecendo no mercado, eu estava vendo ali as possibilidades da gente estar colocando nossa empresa melhor posicionada. E essas 11 certificações que eu fui fazer em 2000 foi 2000 e começo de 2019, janeiro, mais precisamente a partir de janeiro de 2019, conhecendo já, como eu falei, os gurus do mercado, eu queria saber aonde que eles faziam os treinamentos dele, né, onde que eles iam buscar as informações. E aí eu descobri essas certificações, que é da Digital Marketing Mastery. Então hoje eu tenho essas 11 certificações, que nada mais são que essas aqui. É o funil de conversão em jornada de valor, marketing de conteúdo e aquisição de clientes e tráfego pago, e-mail marketing e automação de vendas, a gestão de mídias sociais, o marketing de busca e SEO, o que eu acabei de comentar, dados e analytics, né, para saber o que você vai metrificar, né, que você vai colocar de parâmetros ali para você analisar os seus dados, para em seguida fazer os testes e as otimizações necessárias. O e-commerce, então, desde uma loja simples virtual até um marketplace, um dropshipping, aí a rede de afiliados que tem bastante no Brasil hoje. E aí, puxando o lado aí de copywriting também, que seria a estrutura do texto que você faz, na verdade não é a, a forma persuasiva que você usa, né, mas sim a estrutura de texto que você vai colocar dentro do seu post, você vai colocar no seu áudio, vai colocar num vídeo, num roteiro de vídeo, enfim, todos os lugares que você quiser chamar mais atenção, além da foto, né, além do desenho que você faz, além do vídeo que você produz, é o texto que acompanha. Então, de qualquer maneira, você vai usar, nem que seja um post lá no seu Instagram, mas tem aquela descrição que vai junto ao post, e esse texto está dentro dessa área de copyright. E por último aqui, mas não menos importante, a gestão de comunidade, onde a maioria mais uma vez, né, a maioria dos gurus hoje
levam as pessoas para dentro de uma comunidade. E eu vou explicar para vocês no decorrer das aulas aqui. Todas as quartas-feiras, às 2 horas da tarde, a gente tem um encontro para falar sobre planejamento estratégico. E aí, por que eu decidi começar essas aulas? Eu devo ter mais ou menos umas 50, 60 aulas gravadas. Então, para quem entrar no YouTube, no nosso canal do YouTube da Muda Digital, vai ver que eu deixei como não listado lá esses treinamentos antigos, muito porque algumas coisas foram atualizadas, então eu gostaria de disponibilizar para vocês o que está acontecendo agora. A gente está falando aqui em novembro de 2021, então foi por esse motivo que primeira hora que vocês entrarem no canal vão ver que vão estar começando os vídeos novos e todos eles revisados. E a outra é que eu pertenço a vários grupos de marketing digital, de tráfego pago, de Google Ads, vários deles dentro do Facebook. Por isso que eu falo da comunidade aí, que é muito forte o Facebook com esses grupos. E eu vejo que tem algumas perguntas que são básicas. E fica nítido, fica claro que a maioria dessas empresas não está fazendo o planejamento, não está fazendo o planejamento estratégico. Então é muito importante que a gente saiba o porquê o planejamento existe e como que a gente pode tirar o melhor proveito dele. Então aqui na sequência, por que a gente tem que criar o planejamento estratégico? Primeiro, a gente sabe que tem já algumas metodologias. Então, para quem não sabe, as principais metodologias que são usadas hoje são essas aqui, a própria Mastery, que eu tenho a formação dela, que é do Ryan Days. Eu acho que uma das mais conhecidas aqui, que é a fórmula de lançamento do Érico Rocha. O EVO, o Expert em Vendas Online, que é do Natanael Oliveira. O método 8P, que é do Conrado Adolfo. O método meteórico, do Thales Kinderé, aquele que leva as pessoas para dentro de um grupo do WhatsApp, ou um grupo não, vários grupos no WhatsApp, e ali vai sendo feita a oferta. O inbound marketing, talvez essa aqui seja a mais antiga, uma das mais utilizadas, que é aí da HubSpot, da HotSuite, onde você gera bastante conteúdo para a sua audiência. Com isso ela se envolve, aí tem um engajamento maior, e depois desse engajamento, talvez ali 6 meses, 7 meses, 10 meses, você faz uma oferta para toda essa base sua, uma vez que ela já está te acompanhando há bastante tempo, diariamente, por volta de 6 meses, 1 ano, dependendo do projeto que é feito. Por exemplo, um exemplo bem clássico disso aqui são as redes de notícia, então os portais dos jornais que a gente conhece, vários deles têm essa finalidade, tem esse conceito do inbound marketing, então gerar o máximo de conteúdo para você ficar engajado, e depois de um tempo eles te oferecem ali uma assinatura para um conteúdo exclusivo. Então ele é bem conhecido, mas a gente acaba não associando no nosso dia a dia. E eu coloquei aqui o Growth Hacking, apesar de não ser um método, é uma técnica também, mas do Growth Hacking criado aí pelo Sean Ellis, que é quando as empresas já estão num nível de crescimento, aí eles aplicam algumas técnicas, então tem uma equipe por trás disso, tem desenvolvedores de sistemas, de aplicativos, tem uma área de design, tem a área de pesquisa, então é um departamento que é criado dentro das empresas. Então, por exemplo, aí o Mercado Livre, o Amazon, o próprio Facebook, Google, todas essas empresas aplicam técnicas de Growth Hacking todos os dias. Por exemplo, um viral que existe na internet, ele faz parte da técnica de Growth Hacking. Tá? Não vamos entrar em detalhe agora, mas a gente com certeza vai falar sobre essa técnica nas aulas que que eu vou estar fazendo aqui toda a quarta-feira às 2 horas da tarde no horário de Brasília. Então, o planejamento ele serve para entender que as mesmas pessoas estão em momentos diferentes. E por que eu falo isso?
né? Então vai ter aquela pessoa que ela está procurando alguma coisa e ela quer comprar agora, quer comprar imediato, então ela não pode deixar passar de hoje, não pode deixar passar, por exemplo, dessa semana, mas ela precisa comprar. Vai ter aquela que precisa de alguma coisa, mas ela pode esperar alguns dias, então normalmente ela ela tem uma parada aí da pesquisa que ela está fazendo. Eu pesquiso hoje, mas aí a semana que vem eu vou continuar pesquisando, ou no final de semana eu tenho mais tempo, eu pesquiso. Mas também tem aquelas pessoas, por exemplo, que ela vai fazer um churrasco no final de semana, aí é uma segunda, uma terça, uma quarta-feira, fala, eu não vou comprar carne agora, também não vou comprar bebida, e eu vou deixar para comprar isso na sexta-feira, ou vou deixar para o sábado de manhã. Mas, por que eu coloquei o mais aqui, né? Se tiver alguma oferta interessante de um açougue que está fazendo 50% de desconto numa picanha, por exemplo, provavelmente você vai comprar nesse mesmo dia. Mesmo que você não tenha espaço no seu freezer, você vai dar um jeito, mas você vai aproveitar esse desconto que apareceu para você. Vai ter aquela pessoa que ela não precisa comprar nada, mas se por acaso aparecer alguma coisa interessante, ela pode acabar comprando. Tem aquela pessoa que ela não pode comprar nada agora, então a gente já está chegando no final do ano, tem muita gente que está guardando dinheiro aí, às vezes a primeira parcela de um 13º para fazer um investimento num carro, num imóvel, então ela não pode gastar dinheiro com outras coisas. Na verdade, assim, isso aqui são níveis de prioridade, né? Então, se aparece alguma coisa que seja muito interessante, imagina que uma pessoa vai fazer uma viagem, ela está guardando dinheiro e de repente aparece uma oportunidade de alguém vendendo um imóvel porque está indo embora do Brasil, por exemplo, e essa é uma oferta muito interessante. Talvez ela fale, vou deixar de viajar e eu compro esse imóvel novo. Então tudo vai depender do momento que a pessoa tiver e como você vai fazer a oferta do seu produto ou serviço. E tem aquelas pessoas que falam que não vão comprar nada no momento. Então não importa qual que é a oferta que você fizer, se ela é boa, se ela é ruim, ela está bem consciente das ações dela e com certeza ela não vai comprar nada nesse momento. A gente vai encontrar muitas pessoas nesses níveis aqui? Sim, vai encontrar muitas pessoas, né? Dera eu que pudesse falar para todo mundo, falar, não, existe uma técnica onde a gente só consegue pegar essa primeira aqui, a pessoa que está procurando e quer comprar agora. Então, mesmo a pessoa que está procurando, ela quer comprar agora, ainda vai ter aquele pensamento, será que esse aqui é o melhor valor? Então eu vou consultar hoje o dia inteiro, chega à noite e se eu ver que os valores são bons, eu vou comprar. Tá? Isso acontece, por exemplo, com as viagens de avião. Então, você fica o dia inteiro ali, por exemplo, numa Decolar ou qualquer outra empresa que você consiga fazer a pesquisa de várias empresas de aviação e ali você vai estar procurando a melhor oferta, tá? Então você quer viajar, você quer comprar, mas você passa talvez o dia inteiro, 2 dias, 3 dias fazendo pesquisa da melhor oferta. E uma outra coisa que o planejamento estratégico traz para a gente é a resposta, né, do nosso público-alvo e público comprador, se eles são iguais e diferentes. Primeiro que o público-alvo é aquela configuração que a gente faz para atrair o máximo de pessoas que a gente quer, que a gente criou o nosso produto, né, que vai estar de acordo com aquele produto ou serviço que a gente criou. Então a gente customizou o nosso produto para atender um determinado público e esse é o público-alvo. Quando você consegue já um engajamento, um envolvimento com esse público-alvo, ele vai ser o seu possível comprador. Então por isso que a gente define dentro do planejamento aqui o que é público-alvo e o que é o público comprador. E esses dois aqui, eles são iguais ou são diferentes? Quando a gente vai pensar no público, a gente pode até pensar do nome, né? Não pegar alguém da família, uns amigos, alguém que a gente se relaciona, então você sabe o nome, você sabe a idade, sexo, o estado civil, se tem filhos ou não e a quantidade, onde que essa pessoa mora, o que, que ela lê e assiste, a profissão e o cargo dela, a renda anual ou renda mensal, qual que é a escolaridade que ela tem, ou enfim, qualquer outro dado que vai
ajudar. Então as pessoas elas são diferentes. Então a partir desse conjunto de informações aqui, existe uma coisa que é bem importante dentro do planejamento que a gente chama de persona. Então você precisa primeiro, né, saber o que é a persona. Em algumas metodologias também chamam de avatar. Então a persona nada mais é que a personificação do cliente que você pretende ter, com todas as características e comportamentos de uma pessoa real, com a finalidade de buscar com maior precisão esse perfil dentro das ferramentas de gerenciamento de campanhas. Então, quando a gente cria a persona, então todos aqueles dados que a gente acabou de ver agora, a gente começa a personificar, né, a colocar uma cara, né, uma identidade para esse público que eu quero atingir. Então, pegar aqui um exemplo de um salão de beleza, que é considerado um negócio local. Então, tem aquelas pessoas que atravessam a cidade para ir para o salão de beleza? Tem. Tem as pessoas que vão viajar para um casamento e vai lá numa ferramenta, ou vai lá no próprio Google e vai pesquisar qual que é o salão mais próximo do hotel onde ela está? Tem, mas normalmente a característica de um salão de beleza é ser um negócio local, atingir as pessoas ali a 2, a 5, talvez a 10 quilômetros ali até 10 quilômetros é muito, né? Mas de 2 a 5 quilômetros ao redor ali do salão de beleza. Então vamos pegar aqui, né, a gente vai estar falando que a Maria, que ela tem 25 anos, ela é uma estudante, ela é casada, tem um filho recém-nascido e é moradora de São Paulo. Eu também tenho a Joana, que também tem 25 anos, ou seja, aqui eu já estou falando que o público aqui é feminino, que está numa faixa aqui na minha configuração, talvez na minha primeira configuração ali de 18 até 25 anos. Agora aqui já começa a mudar um pouco, uma só estuda e a outra é uma empresária. Vamos dar um exemplo aqui, que essa é uma empresária, ela tem uma loja de roupas dentro de um shopping, por exemplo, onde o próprio salão de beleza está dentro do shopping. Essa empresária ela é solteira, ela não tem filhos e ela também é moradora de São Paulo. Ou seja, aqui eu tenho dois perfis diferentes, duas personas diferentes. Apesar de ser do público feminino, ter a mesma idade, morar no mesmo lugar, que essas são as informações básicas que a maioria das campanhas estão colocando, mas eu tenho aqui a pessoa que só estuda. Ou seja, dentro do meu planejamento eu posso fazer uma configuração onde eu vou, por exemplo, excluir as pessoas que só estudam, porque eu quero só empresários. Ou eu quero só as pessoas que circulam ali no shopping. Eu tenho essa possibilidade também. E tudo isso vai ser definido dentro do planejamento. Ou seja, dentro do salão de beleza, quem que é a pessoa que tem mais chance de ser o meu cliente, né, o meu futuro cliente ou o meu cliente recorrente? Então aqui a pessoa ela só estuda, ela é casada, mas aqui já tem uma objeção que é um filho recém-nascido. Então normalmente as mulheres que têm filhos pequenos não saem de casa por causa de amamentação, de uma série de atividades que tem ali no dia a dia em função do filho que é novo. Já aqui não tem filho, é solteira, então a probabilidade dessa pessoa aqui solteira ir para um barzinho todos os dias ou numa sexta-feira, no sábado, é maior também que a Maria, que ela é casada, às vezes o marido não é uma pessoa de sair, é uma pessoa que fica mais dentro de casa, mas também você sair para um barzinho e você não ter uma babá, por exemplo, para deixar o filho, já é um impeditivo. Então eu também, por exemplo, eu posso negativar as pessoas que têm filho. Então é dessa forma que a gente vai pensando qual que é o planejamento e aí sim, aquele momento de compra, eu vou conseguindo ser cada vez mais assertivo para aquele público que eu quero que seja o meu público comprador. Uma outra área aqui que talvez seja um pouco mais conhecido, né? Só que aqui eu já estou falando de uma campanha no Brasil. Então está aqui o Rogério, de 50 anos, que estuda marketing todos os dias, é casado, é consultor de marketing e mora em Cuiabá. Então aqui fiz a minha descrição, mas eu também tenho aqui um detalhe aqui. Quando você cria o avatar, você pode colocar você como uma dos avatares, como uma das personas, tá? Como eu falei, dependendo da metodologia vai chamar de avatar, outra vai chamar de persona, mas é a mesma coisa, tá? Aqui você pode utilizar você, pode utilizar alguém da família, mas sempre pensando que essa aqui é a personificação do nosso cliente final.
Então, aquele de academia, academia, eu quero aquela pessoa que está acostumada a fazer treino todos os dias, legal. E se eu sou um nutricionista, eu quero aquela pessoa que está acima do peso. Então, sempre a gente vai pensando qual que é o público que a gente quer atingir de acordo com a customização ou otimização que a gente faz do nosso produto. Então aqui eu tenho o João, de 25 anos, ele é um funcionário do mês em qualidade de atendimento. Vamos dar um exemplo aqui que ele trabalha numa Magazine Luiza, numa loja da Magazine Luiza, numa loja da Van, por exemplo. Ele é noivo, ele é um gerente de varejo, ele não é autônomo, ele é CLT e ele é um morador de São Paulo. Por isso que eu falei aqui que é uma campanha Brasil, não é uma campanha local. Ou seja, aqui eu já tenho, se ele é um funcionário do mês, se ele é um gerente de varejo, provavelmente ele não vai ter muito tempo para estudar marketing digital. Enquanto o Rogério aqui, que estuda todos os dias, essa persona aqui, ela está muito mais de acordo com aquela otimização que eu fiz do meu produto, por exemplo, um curso de marketing digital, né, um curso básico ou avançado de marketing digital, então eu quero primeiro esse tipo de público aqui. E aí eu não quero esse público aqui que é parecido com o João. Então, já que eu não quero esse daqui, eu vou criar 2, 3, 4 personas aí, ou avatares, que é esse público que eu vou querer atingir. Então, por exemplo, 50 anos é um consultor de marketing digital. Pode ser aqui que eu tenha o Pedro de 30 anos, que ele é um designer, ele faz aquelas artes, né, ou trabalha com produção de vídeo, então ele também é uma pessoa que provavelmente vai se interessar pelo marketing digital. E o planejamento identifica como o seu produto está posicionado, né, de dentro para fora ou de fora para dentro. Isso aqui é importante falar porque a maioria dos empresários, eles têm uma visão do seu produto, então o seu produto é o melhor no mercado, é o mais atualizado, é o que tem a melhor tecnologia, mas isso nem sempre é a mesma coisa para o nosso cliente. Então, de fora para dentro, ele tem uma visão da sua empresa, dos seus produtos e serviços, e a empresa ela tem uma visão de que vai ser muito fácil de vender, porque é exclusivo no mercado. Então, também faz parte do planejamento a gente saber qual que é o posicionamento que a nossa empresa está. Então, analisar os concorrentes é uma coisa muito importante. Uma das coisas que eu gosto de falar aqui, que eu acredito ser bastante importante também, é a régua de percepção. E o que é essa régua de percepção? Então a gente tem aqui uma régua onde eu posso fazer uma oferta direta ou eu tenho que contar um pouco mais de história. Então por isso que ele é um indireto aqui. E o que é? Quando a pessoa é mais consciente daquele produto e serviço que a gente tem, então eu posso fazer uma promessa e uma oferta direta. Quando ela é inconsciente, né, então ela aqui, o problema ele é consciente, mas ela está inconsciente. Então vamos colocar na prática aqui. Idiomas, todo mundo sabe que é um curso de inglês, que é um curso de francês, um curso de alemão, mas aqui eu preciso só saber como que é esse curso, qual que é o preço dele, qual que é o tempo que eu vou começar a falar. Emagrecimento é a mesma coisa, né? Teve aquela onda, né, de emagrecer em 30 dias, aqui tem um projeto de 3 meses para você perder tantos quilos, então isso aqui a gente também já sabe o que é. Os serviços de coaching, de consultoria, os profissionais liberais aqui, uma dermatologista, um dentista, um advogado, são mais conhecidos. Ou seja, eu posso apresentar o problema e a solução aqui, que está dentro do produto consciente e da solução consciente. Eu já sei o que é o produto, eu sei qual é a solução que ele dá. Então aqui eu levanto qual que é o problema que você tem hoje, qual que é a solução que eu tenho, e aí eu gero uma promessa interessante e uma oferta irresistível para você. Ao contrário desse outro lado aqui, eu tenho umas soluções de nicho. Então, coaching de gratidão, um coaching de divórcio ou um advogado especializado em divórcio, um investimento. A gente conhece o investimento aí em poupança, até conhece o investimento em bolsa de valores, mas, por exemplo, é um investimento em criptomoeda, que é algo um pouco mais novo e nem todo mundo conhece. Aqui, um consultor para novas carreiras, um coach aqui para você conquistar a pessoa dos seus sonhos, a organização do lar, no treino mental, produtividade, ou seja, como isso aqui não é tão habitual, né, não é no dia a dia da gente, então eu lá conto uma história, eu anuncio
essas atividades aqui de alguma forma, dando algum exemplo. Eu conto o segredo, eu mostro aqui o problema e a solução que as pessoas têm. Aí eu gero uma promessa e depois a oferta. A gente vai entrar em mais detalhes, colocando isso aqui na prática, dando os exemplos nas próximas aulas aí. Por isso que é muito importante estar acompanhando todas as aulas que a gente vai estar fazendo aí toda semana, quarta-feira, às 2 horas da tarde. O planejamento ajuda a identificar o que acredito ser a parte mais importante de toda o planejamento, que é essa, eu costumo chamar de matriz do antes e depois, né? Então, assim, como que é o estado atual que a pessoa está e qual que é o estado que ela quer estar depois de adquirir o seu produto ou serviço. Isso aqui é bastante importante. Então, o que normalmente a gente faz? A gente pega, até um exemplo, não é uma dica que eu vou dar para vocês agora. Então, vocês podem pegar um papel aí, um A4, você escreve esse antes aqui no meio da folha, em volta dele você coloca qual o estado atual, dependendo do seu produto. Então, como a gente deu o exemplo ali do salão de beleza, então você vai ter aquela pessoa que o problema dela tá com a unha sempre feita, uma maquiagem também bonita, um cabelo bonito, porque todos os dias ela tem reunião na empresa. Ou ela tem uma necessidade hoje porque ela tem uma reunião importante, uma reunião de fechamento de contrato com o cliente. Então o que ela vai ter depois? Ela tem a satisfação, ela tem a alegria de ter fechado aqui um contrato, principalmente porque a aparência dela contou muito para que esse cliente fechasse o contrato com essa pessoa. Então, aí vocês vão começar a perceber que essas frases que a gente vai montar aqui do antes e o depois, ela já é um grande indicativo aqui da copy que a gente vai estar utilizando junto com a imagem, né, junto com o vídeo que você vai estar criando. Então, aquela descrição que a gente comentou do copy, daquela função, né, de copywriting, ali é que a gente vai estar colocando já esse texto que a gente vai pensando como que a pessoa está no estado atual e como ela vai estar depois de adquirir. Eu vou falar isso aqui também com mais detalhes, né, uma promessa que eu vou fazer aqui, já na próxima quarta-feira, às 2 horas da tarde, aqui no canal do YouTube, eu vou estar mostrando para vocês como que, eu não vou estar falando ainda, mas vou estar mostrando para vocês como que a gente faz essa dinâmica aqui na prática, ok? E aonde isso aqui vai ajudar no planejamento. Então eu vou abrir lá o gerenciador de anúncio do Facebook e do Instagram, e eu vou mostrar para vocês aonde que a gente vai encaixar essas frases que a gente começa a definir aqui, tá? Então, essa matriz do antes e depois é uma boa campanha de marketing, aquela que consegue convencer uma pessoa que existe uma transformação ao adquirir o seu produto ou serviço. Por isso que eu estou comentando aqui, né, onde que eu estou agora e onde que eu quero estar depois de adquirir o produto e o serviço. E onde você vai se comunicar e qual orçamento que você tem. Isso aqui é muito importante, porque o que vai mostrar, né, dentro das campanhas, não que ela vai ter uma performance boa ou uma performance ruim. Vai ter aquela campanha que ela é boa, mas ela pode melhorar. E vai depender também da comunicação e do orçamento. Vou pegar uma coisa aqui que seja mais fácil. Há alguns anos atrás, muitas empresas trabalhavam com outdoor. Algumas empresas trabalhavam com rádio e poucas empresas trabalhavam com TV. Por quê? Justamente porque o orçamento mudava muito de um para o outro. Então a gente não está falando nem da comunicação, está falando do orçamento. Então, que se você tem um orçamento maior, você pode estar utilizando isso, né? Você pode estar desmembrando esse planejamento, indo para outros canais, né? Então, já puxando um gancho aqui do canal, você pode estar fazendo no Facebook fazendo uma campanha no Google, na rede de pesquisa, mas também você pode estar fazendo uma campanha dentro do YouTube.
né? Todo mundo aqui já se deparou, a hora que você vai assistir um vídeo, aparece um banner ali no meio do vídeo, ou esse vídeo ele é cortado e aparece um vídeo lá, por exemplo, de 1 minuto, tem aquele vídeo que você pode pular, tem vídeo que não pode pular, mas lembrando que, vou dar um exemplo aqui, se você usa R$ 10 por dia para cada campanha, você tem que lembrar que você está usando R$ 10 na rede de pesquisa do Google, né? As pessoas estão pesquisando ali, está aparecendo o seu site, você está usando mais R$ 10 para aparecer no YouTube, você vai estar gastando mais R$ 10, vocês também já devem ter visto, você entra num site, no UOL, no G1, em qualquer um desses, você vê que tem um banner na lateral, um banner em cima, um banner no meio do texto, que é o produto, muitas vezes é o produto que você acabou de acessar um site, ele começa a aparecer ali. A gente vai falar dessa parte que a gente chama de remarketing, mas só para você identificar quais os canais que você pode trabalhar. O Facebook é um canal, o Instagram ele é um canal, quando a gente está falando na feed, o Stories é mais um canal, o IGTV é outro canal, enfim, você tem que definir aonde você quer estar. Né? Eu vou usar o LinkedIn? Pode usar o LinkedIn. Eu vou usar o Pinterest? Pode também usar o Pinterest. Ou seja, você vai utilizar aqueles canais que você acha que o seu futuro cliente, né, aquele público-alvo, tá. Né, por isso que eu diferenciei ali o público-alvo com o público comprador. Então, você vai definir aonde o seu público está. Saber que o futuro cliente e o cliente atual têm as suas especificidades e objeções. Então, aqui eu estou separando qual que é a objeção que normalmente tem do lado da empresa e do lado do cliente. Então, as objeções aqui, né, para venda e o papel do cliente no processo de compra. Então, a objeção que a gente tem para venda. A gente sempre acha que o nosso preço está acima da concorrência, ou até, eu sou o melhor aqui do mercado, então é lógico que o meu preço está acima da concorrência. A minha empresa é nova, eu não tenho autoridade nenhuma, eu acabei de abrir a porta, ou eu estou há menos de 1 ano no mercado e as pessoas ainda não me conhecem. Então, assim, lembrando que quando você não tem muita autoridade, você tem pouco tempo de mercado, não adianta fazer aquelas campanhas rápidas onde você faz um post ali no Instagram, um anúncio, né, no Instagram, e a hora que clica, jogar para o WhatsApp da pessoa. Né? Então, assim, tem aquele momento de compra. Né? Se a pessoa estiver muito interessada, pode até ser que ela chame no WhatsApp. Se ela não estiver muito interessada, ela não vai te chamar. Então, aí você tem que criar uma campanha, você tem que gerar um conteúdo, fazer uma distribuição de conteúdo para você criar uma autoridade em cima do seu nome, do nome da empresa e tornar o seu produto e serviço conhecido. Normalmente tem uma demora para entrar no estágio de maturidade, a gente vai ver isso aqui com mais detalhes também, esse gráfico de maturidade, mas nada mais é que assim, o começo da empresa sempre tem aí um ciclo, uma rampagem, né, para você estar conhecido no mercado. Normalmente quando você começa o seu investimento é maior, porque além de você ter criado o produto, você está contratando pessoas, você está divulgando aquele produto no mercado e até ele se tornar conhecido. Então você tem que colocar às vezes o preço desse produto mais baixo do que a concorrência. Então isso quer dizer que você está gastando mais também, né? Ao invés de você ter um lucro maior, você está tirando um pouco do seu lucro aí para tornar ele mais acessível. E aí você tem do outro lado, que é o processo de compra, né? Que normalmente as pessoas vão pesquisar preço, né? Não adianta a gente fechar os olhos aqui e achar que o nosso cliente não vai pesquisar preço, que ele vai. E um outro que a gente já comentou, que é o momento de compra. Então a gente junta esses 5 aqui dentro do planejamento também e a gente vai ver, eu tenho já maturidade, o meu produto tem maturidade suficiente para eu fazer uma oferta direta, ele é um produto conhecido, né? Eu sou conhecido, então tudo isso precisa estar bem definido antes de a gente começar a configurar os gerenciadores de anúncio aí do Facebook e do Instagram. Então, a gente tem que ser cada vez mais específico, né, e aprender cada dia com o comportamento do nosso público-alvo e do nosso público comprador. E aqui eu trago uma informação aqui que eu considero interessante, que é esse círculo de interesse. Então a gente coloca 4 fases aqui, onde essas fases, né, ela vai crescendo e normalmente quando ela vai crescendo,
seu produto ele deixa de ser um produto específico, um produto exclusivo, para um produto de conveniência. Então, quando aqui você tem um nicho pequeno, então aquele produto ou serviço que quase ninguém conhece, então a probabilidade dessas pessoas comprarem, ela também é um pouco maior. Ela já não vai pesquisar porque é a primeira vez que ela está conhecendo aquilo. Se ela comprar é só ela que vai ter no mercado, né? Eu vou mostrar, vamos imaginar aqui um celular diferente, um celular que sei lá, tem uma duração de bateria de 30 dias. Né? Então só essa pessoa é uma coisa que ninguém sabia que existia, e aí eu vou comprar primeiro que todo mundo, e aí dentro da sociedade onde eu convivo aqui, as pessoas vão achar interessante que só eu tenho esse tipo de produto. Então já esse outro aqui são poucos que conhecem, alguns conhecem e todo mundo conhece. Mas vamos ver isso aqui na prática que fica um pouquinho mais fácil. Um exemplo aí na área de transporte, né? Todo mundo conhece o suficiente para dirigir um carro para outra cidade, alguns conhecem o suficiente para pilotar um avião para outro estado, poucos conhecem o suficiente para pilotar aeronaves militares não tripuladas, né? Os drones, quando vai fazer uma investigação, alguma ação, e quase ninguém conhece o suficiente para pilotar um foguete. Então, esses são os níveis, né? Uma área de transporte que é pouco conhecida nossa, então provavelmente aqui a gente conhece o carro, mas tem muita gente fazendo cursos de pilotagem de avião, tem muita gente que tem uma especialização aí em drones, né? Não só para eventos, não só para essa área militar, mas para os eventos sociais também, para propagandas que a gente vê a todo momento, imagens aéreas. E quase ninguém conhece aqui para pilotar um foguete, mas tem as excursões lá para a NASA, onde tem vários produtos ali, e um desses produtos que tem é um curso de piloto, e dependendo do seu nível, até do seu nível profissional, você pode fazer um curso de piloto, como a gente tem um dos ministros aí que tem uma formação lá de piloto de foguetes também, tá? E aí no exemplo de marketing, que é mais, já está mais no nosso dia a dia, então todos conhecem as ferramentas do Instagram e do Facebook, alguns conhecem a parte da ferramenta que é o botão de impulsionamento, poucos conhecem onde fazer campanhas completas, que é o gerenciador de anúncio, e quase ninguém conhece as técnicas avançadas de crescimento, que é o do Growth Hacking, que eu falei lá no comecinho, onde é uma técnica que eu conheço também, que eu também falo dentro do planejamento, mas é uma coisa que ninguém conhece. E quando a gente tem um nicho aqui menor, não são todas as empresas que é do tamanho do Facebook, do Amazon, de um Dropbox, então por isso que a gente tem esses níveis aqui desse círculo, né, que acabei de apresentar aqui para vocês. E o que temos que saber para começar o planejamento estratégico básico, né, para a nossa campanha? Então, a gente precisa primeiro definir se o nosso produto é de desejo ou produto de necessidade. Normalmente, os produtos de necessidade são aqueles produtos que as pessoas procuram na internet, e normalmente o desejo são aqueles produtos que aparecem nas nossas redes sociais. Então, o nosso produto e serviço, ele é de desejo, ele está nas redes sociais, eles são formatos de impacto, né? Então eu estou lá navegando pelo Facebook, navegando pelo Instagram, e de repente eu sou impactado por um anúncio. Normalmente ele tem um maior tempo de conversão, então vai depender muito do produto, serviço e do momento que você está de compra, mas você recebe aquela informação, você acha legal, pode ser que você vai para o site e ainda não faz essa compra. Normalmente causam surpresa, né, porque você está navegando lá e de repente aparece algo com aquele selinho de patrocinado, né, embaixo do nome da empresa. E por que eu estou colocando aqui que ele não repete e não guarda? Porque essa é uma característica das campanhas que são feitas na rede social. Se você faz uma atualização de tela no seu celular ou no seu notebook, no seu desktop, você vai ver que essa campanha ela aparece. E dependendo da configuração que a gente faz, se a gente configurar lá que eu quero que apareça 5, 6, 10 vezes por dia, aí provavelmente ele pode aparecer de novo dali a alguns minutos.
mas se eu faço uma configuração que está no meu planejamento, eu tenho um orçamento baixo, eu quero que apareça o maior número de pessoas possíveis. Então eu já vou configurar que eu quero que apareça uma vez a cada 7 dias para cada pessoa. Então a cada 7 dias é que eu vou fazer uma divulgação dessa, eu vou impactar essa pessoa. E olha que interessante, já que eu vou ter uma configuração dessa, normalmente o meu público, que a gente vai entender melhor como que é essa criação de público, mas normalmente eu vou pegar o público dos últimos 7 dias. Então por que dos últimos 7 dias? Porque a configuração que eu fiz para alcançar um maior número de pessoas, eu estou falando que para aparecer uma vez a cada 7 dias para todo mundo. Rogério, mas eu posso fazer aí uma, uma configuração do público de 2 dias? Pode fazer, você pode deixar lá pronto, né? Isso não quer dizer que ele não vai popular, né? Que é o termo que a gente usa quando você tem as pessoas entrando naquele público. Você vai ter o público de 2 dias das pessoas que acessaram o seu Facebook, que se envolveram com o seu Instagram, que acessaram sua página do site. Então isso é bom, mas eu estou falando aqui que a campanha ela vai estar impactando uma vez a cada 7 dias. Né? E quando a gente fala aqui do produto de necessidade, normalmente é usado o Google e o YouTube, as pessoas procuram sobre um determinado assunto, então ela quer resolver na hora. Por exemplo, eu estou com um carro, o carro parou na rua, eu vou lá no Google, faço uma pesquisa e vejo qual que é a oficina mecânica que está em volta. Por quê? Porque eu preciso de uma solução naquele momento. Normalmente a compra é mais rápida. Por que ela é mais rápida? Porque é um produto de necessidade. Eu estou indo lá procurar. Às vezes é só uma especulação, mas se eu tiver uma oferta ali interessante, uma oferta irresistível ali, eu vou acabar comprando. Causa uma ansiedade, então até você resolver o seu problema, né, resolver essa necessidade que você tem, ela é você automaticamente tem uma ansiedade maior do que aquela surpresa que você estava navegando do nada, de madrugada e de repente aparece um anúncio interessante para você. E por que eu coloquei aqui que pode repetir e são guardados, né? Ao contrário desse não repete e não é guardado. Porque normalmente, quando você vai fazer uma pesquisa, você achou ali na pesquisa do Google, você clicou e foi para o site. Se aquele produto e serviço for interessante, normalmente você grava nos seus favoritos. Dessa forma ele vai ficar guardado. A mesma coisa de um vídeo no YouTube. Se eu achei aquele vídeo interessante, eu vou salvar esse vídeo nas minhas categorias ali que eu criei, ou eu também salvo favoritos, salvo em alguma ferramenta, né, que faz uma classificação aqui dos favoritos no próprio Chrome, né, que tem várias ferramentas que fazem isso, que eu vou mostrar para vocês também. Aqui eu uso, aqui eu acho interessante organizar os meus favoritos. Então, por isso que você pode repetir várias vezes, e aí eu vou mostrar qual é o impacto que isso aqui tem também, quando a gente tenta adivinhar, né, ou tenta rastrear da onde que está vindo os anúncios. Isso é uma coisa que é muito importante, é uma pergunta muito comum. Normalmente quando a gente faz uma consultoria para cliente, ele querer saber da onde que vem esse público dele, porque assim, ele não fazia nada, mas agora que ele está começando a fazer alguma coisa, ele quer saber se aquilo vai realmente dar resultado ou não, né? Se as campanhas de marketing vão dar resultado ou não. Então você precisa de uma certa estrutura básica, onde você vai fazer uma segmentação do público, que a gente já vem falando até agora. Você tem que fazer um anúncio criativo, sendo de imagem, sendo de áudio, sendo de vídeo, trabalhando na copy, né, trabalhando no texto que vai acompanhar. Você tem que ter uma landing page chamativa, né, uma landing page criativa, de alta conversão, né, porque a pessoa clicou no seu anúncio, for para a página, lá você vai ver se você vai colocar um botão, se vai colocar um formulário, se vai colocar um vídeo, enfim, você tem que chamar a atenção das pessoas. E aqui sempre fazendo uma oferta irresistível. A sua oferta pode ser maior do que o seu concorrente, mas dependendo de como você vai fazer essa oferta, ela vai se tornar irresistível. Então a pessoa, não importa dela pagar mais ou menos para você, ela quer você como um fornecedor dela, ela quer você como um parceiro, ela quer você como
fazendo parte de um momento da vida dela, né? Quando eu falei lá no começo que a gente trabalha com fotografia e vídeo, que a gente está dentro do evento das pessoas, né? Então é dessa forma aqui que a gente precisa dentro da nossa campanha. É fácil? Não, não é fácil. Apesar de ser só esses quatro aqui, né, que é o básico, tem muita coisa por trás disso, né? O planejamento ele é bem grande, né? Normalmente quando eu faço um planejamento para um cliente meu, o primeiro planejamento vai em torno aí de 2 semanas para fazer um planejamento completo, e aí depois dentro desse planejamento a gente já sabe quais são as próximas mudanças e quais os planejamentos que a gente vai fazer. Se vai fazer semanal, se vai fazer a cada 15 dias, se vai fazer mensal, isso também a gente determina dentro do planejamento. Então o anúncio aqui, a landing page e a oferta irresistível. Então o planejamento vai te mostrar que mesmo com pouca verba você vai conseguir fazer com que suas campanhas tragam resultados. Então uma coisa importante, campanhas de marketing não tem a finalidade de vender. As campanhas de marketing, né, os consultores de marketing, os gestores de tráfego têm a função de buscar os clientes mais qualificados e entregar para você. Então vou dar um exemplo aqui de uma loja de roupa no shopping, né, aquela da primeira lá da Joana que a gente falou lá atrás. Então você tem a rua do shopping, porque ninguém entrou no shopping ainda. Então a primeira coisa que você faz é convencer as pessoas a irem para o shopping. Ah, só que minha loja está lá no terceiro andar. Ou seja, eu alcancei o maior número de pessoas e divulguei que eu estou dentro de um shopping. Agora eu tenho que fazer as pessoas andarem, né? Tenho que fazer as pessoas trafegarem dentro dos corredores do shopping até chegar na minha vitrine. A minha vitrine nada mais a representação, né, dessa vitrine é como se eu tivesse uma conta no Instagram. Ah, e eu tenho uma loja num outro shopping. Bom, lá no outro shopping é o meu Facebook. Ah, no meu terceiro shopping é o meu LinkedIn. E assim por diante. Você está com a sua lojinha em cada lugar onde seu cliente está. Então, mais uma vez, reforçando, o marketing tem a função de levar as pessoas mais qualificadas para a sua empresa. Então, a pessoa está ali na vitrine, a hora que entrou dentro da loja, acabou o marketing vai trabalhar para trazer mais pessoas, enquanto isso, a sua área de vendas vai cuidar de fechar a negociação com o cliente que ela acabou de receber. E alguns passos do planejamento. Então, quem é o seu público-alvo e o público comprador? Como se comunicar com esse público, né? Qual que é a linguagem que a gente vai estar utilizando. Quem são os concorrentes e como consigo superar a oferta deles. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente nos nossos próximos encontros aqui, como que a gente utiliza algumas ferramentas para saber o que as pessoas o que seus concorrentes estão fazendo. Como ter uma landing page que gere conversão. Lembrando, né, que é uma coisa que eu acabei esquecendo de falar. A landing page, a diferença da landing page para uma página normal do site ou o site completo é que a landing page é uma página que a gente faz sem o cabeçalho e sem o rodapé e normalmente é uma ação só. Ou seja, eu levo a pessoa para essa página, por isso que chama a página de aterrissagem, né? Então eu levo a pessoa para essa página e eu dou para ela uma função só. Se ela não quiser, ela vai fechar aquela tela. Então por isso que a gente já viu aí no passado, agora diminuiu um pouco, mas a gente viu aí praticamente em 2018 e 2019, quando você tentava sair de um site, a hora que você tentava fechar, ele aparecia lá um pop-up, né, aquele quadradinho no meio da tela, perguntando para você, você já está indo embora? Não esqueça de deixar os dados, não esqueça de preencher o formulário. Então, em função disso, ele não fez a ação que eu queria, ele está saindo, eu vou tentar recuperar esse futuro cliente. Então aqui, eu preciso definir se eu vou usar o Facebook e o Google, se eu vou usar os dois. Estou colocando os dois aqui que são os mais conhecidos, tá? Mas tem N ferramentas aí que a gente pode estar utilizando também. Então, esses 5 primeiros aqui, e qual que é o sexto que eu trago aqui para vocês. Já falando um pouco da ferramenta, né? Então esse pixel do Facebook, a tag do Google, são códigos que a gente coloca dentro da nossa página justamente para fazer o rastreamento. Então são esses dois códigos aqui que vai informar lá para o Facebook, olha, o Rogério acabou de entrar aqui na página principal. Agora o Rogério viu um produto aqui que ele achou interessante, ele acabou de colocar no carrinho de compra.
olha, o Rogério agora está colocando os dados do cartão de crédito dele. Então tudo isso, todas essas informações é colocado por esses dois códigos aqui. Então, o que a gente precisa também, dentro do nosso planejamento, colocar a primeira campanha no Facebook e no Google, né, ou um ou outro, ou os dois. A gente precisa aguardar o período de aprendizagem. Por quê? Porque a gente está falando com o algoritmo não sabe ainda o que ele precisa fazer. Então ele precisa de um tempo, em torno aí de 7 a 14 dias a primeira vez que você faz, coloca a campanha no ar, para ele ter uma aprendizagem. Aí tem uma conta lá que ele faz, que eu também vou estar passando para vocês nas próximas aulas. E assim que ele termina a aprendizagem, a gente já tem alguns dados para analisar e aí sim a gente já começa a saber o que a gente pode otimizar dentro das campanhas. Lembrando que a gente precisa saber o que medir, saber quais os resultados e aonde que a gente vai otimizar para ter os melhores resultados, né? Ou para melhorar os resultados, né? Isso não quer dizer que são campanhas ruins. Não, a campanha ela vai ter o resultado dela, ela vai trazer algum posicionamento para você e aí você pode estar melhorando esses resultados. E aí com planejamento você vai descobrir também que todas as empresas que têm um atendimento presencial, ela é muito parecida ou ela é igual no atendimento que tem pela internet. E por que eu estou falando isso? Quando a gente define essas metas aqui, que eu considero elas como metas prioritárias, né, a gente tem algumas secundárias aí, por exemplo, que eu estava falando da frequência de aparecer o anúncio para as pessoas. Aquilo é uma métrica secundária. E as métricas principais aqui? Né, o que eu tenho que analisar, o que eu tenho a analisar dentro do meu ambiente virtual aqui, que eu já faço isso no dia a dia. Então tem um termo aqui, uma sigla que a gente chama de CPA, né, que é o custo por aquisição. E, por exemplo, eu tenho um produto aqui que ele custa R$300. Então eu preciso vender ele a 400 para ter um lucro de 100. Né? Se para vender 100 eu preciso trazer 1.000 pessoas, logo o CPA vai ser de R$10. Ou seja, o que é de diferente aqui que a gente já faz hoje no nosso dia a dia? Então não tem nada de diferente. A gente também chega para os nossos vendedores, olha, você tem que vender tantos produtos aqui hoje, porque senão a gente não consegue bater a meta. Então, na verdade é que o CPA está muito relacionado com a meta que a gente precisa. Então, se eu preciso trazer 1.000 pessoas todos os meses, porque eu já fiz uma conta aqui e eu sei que na média aqui 10% são possíveis compradores, isso quer dizer então que eu estou gastando R$10 para ter, praticamente para estar fazendo uma venda. E aí, aqui também, ó, a mesma forma que a gente fala para os nossos vendedores, olha, você tem que vender aqui pelo menos 2 por dia. Você tem que vender aqui 2 ternos por dia. Você tem que vender 10 camisas esse dia. Você tem que vender 2 pedaços de bolo. Enfim, você já tem isso daqui dentro do mundo offline, né? Do mundo presencial, e dentro do online ele é a mesma coisa. Então você precisa saber quanto que você quer pagar por custo de aquisição, e aí toda a sua campanha, todo o planejamento vai estar em torno primeiro desse número aqui. E aí você, para ter o ROI, né, que é o retorno de investimento, você precisa saber quantas vendas precisa fazer por dia para pagar toda essa sua estrutura. Então, o planejamento estratégico, vocês estão vendo aqui, que não é uma coisa que pode deixar de lado, não é uma coisa, deixa eu fazer aqui, aí depois eu vou adaptando aqui dentro de um planejamento, daqui a pouco eu vou ver se isso aqui está certo ou não. Não, primeiro você precisa definir tudo, para depois você estar fazendo as configurações. E aí, essa daqui é uma outra tela que eu deixo aqui para vocês, que é uma coisa que a gente já falou, que é o estado antes e o estado depois. Então aqui você vai escrever qual que é o posicionamento que o seu futuro cliente tem hoje, qual que ele vai ter depois de adquirir seu produto ou serviço. As personas, né? Então quem são as pessoas aqui, como você já definiu no outro papel, aqui você pode colocar só o nome das pessoas, quais os canais que você vai estar trabalhando agora, e aqui nesse meio, o que é? Qual que é a oferta de entrada que eu estou fazendo? Voltando na loja de roupa, quando a pessoa pega uma roupa no cabide e vai no provador, o provador é o primeiro momento que ele tem de experiência vestindo o produto que você tem na sua loja. Aí você pode dar até uma oferta de entrada. Eu não encontrei um terno aqui completo,
né, da cor que eu queria, do tamanho que eu queria, mas eu já vou levar uma camisa. Ou seja, o valor da camisa é muito inferior ao valor do terno, mas você já fez uma entrada. Daqui a pouco você tem o seu principal produto aqui, que é o terno. Então, essa afirmação de valor aqui, o produto principal, você vai vender porque você já fez isso. Aí no marketing, por exemplo, quando eu entro numa página, eu deixo meus dados ali para receber um e-book, para assistir um vídeo, isso também é uma oferta de entrada. Pode ser paga, pode ser gratuita, não importa, mas isso aqui é a geração de experiência para ele chegar nessa fase aqui. E o turbinador de valor? É aquele, por exemplo, eu entrei numa loja de sapato, comprei um sapato, o vendedor vira, não quer levar uma meia? Não quer levar uma graxa aqui para engraxar o seu sapato? Então isso aqui é o que a gente considera de turbinador de lucro. Por exemplo, o McDonald's ou essas redes de fast food, quando você vai comprar o seu lanche, ele pergunta, você não quer por R$ 1 a mais comprar uma batatinha maior do que essa que você está levando? Por R$ 1 a mais você não quer uma cobertura adicional no seu sorvete? Agora imagina dentro de uma rede que tem no Brasil inteiro, se cada pessoa gastasse mais R$ 1 a cada compra que ela faz. Então por isso que a gente fala aqui que é um turbinador de lucro. Planejamento vai ajudar a entender o porquê usamos o funil de venda e para definir a máquina de vendas. Então, funil de vendas é aquele que todo mundo conhece, né? Topo de funil, meio do funil, boca de funil, ou pelo menos a maioria das pessoas conhecem. O que é isso aqui? A pessoa está conhecendo a sua empresa, aqui em cima, né, antes de entrar no seu funil, ela nem te conhece. Agora ela passou a conhecer, agora ela está acompanhando, e aí assim, quando ela acompanha, ela já está aqui no meio do funil. Então se ela está acompanhando é porque alguma coisa chamou a atenção dela e ela está querendo acompanhar. Quando ela está começando a entrar no momento de compra, ela está aqui na boca do funil. Ou seja, eu entro com bastante gente aqui dentro, eu vou afunilando e os meus possíveis compradores vão estar saindo aqui embaixo. E aí, essa aqui é a nossa máquina de vendas. Todas as campanhas passam por esse fluxo aqui, independente da metodologia que você estiver usando. Pode ser a forma de lançamento, pode ser o método 8P, pode ser o meteórico, todos eles vão estar passando por uma sequência dessa aqui. Ou seja, aqui eu tenho a otimização do valor do meu cliente, então como eu sei agora, usando a matriz do antes e depois, eu sei exatamente o que ele quer, então eu vou determinar o meu produto aqui, eu vou customizar o meu produto, porque o meu produto estava muito engessado, agora eu sei o que realmente as pessoas querem, então eu já vou entregar algo que elas estão querendo. Olha os canais aqui, ó, quando a gente começou como a gente já falou. Então ele está aqui no comecinho. Então não adianta eu sair configurando lá nas ferramentas, que as ferramentas ela está praticamente aqui nesse lado. Então eu preciso definir quais os canais aqui e como que vai funcionar toda essa máquina minha. Olha aqui a minha isca digital, ó, ela está aqui embaixo. Olha o meu gerador aqui de experiência, meu tripwire, né, aquele produto de baixo valor. Olha o meu core business aqui, ó, meu produto principal. Olha meu turbinador de valor aqui. Mas Rogério, e se eu oferecer uma coisa aqui de baixo valor ou gratuita? Se eu oferecer meu produto direto, ou se eu oferecer um produto aqui, já que ela já comprou um produto meu e não aceitar. É por isso que tem aqui o caminho de retorno, que você vem para cá. Aí você trabalha com e-mail marketing, trabalha com os artigos dentro do seu blog, gerando conteúdo, né, distribuindo conteúdo. Você vai estar trabalhando com retarget ou remarketing, né, a mesma coisa. Você está trabalhando nas mídias sociais, gerando conteúdos diferentes, ou aqui de alguma forma, como você já customizou o seu público aqui, então ele já preencheu um formulário para receber, por exemplo, ele quer uma viagem de navio. Então aqui assim, ele viu aqui que ele tem uma viagem de navio, sei lá, vamos supor lá para a Argentina. Então aí eu sei que a pessoa deixou os dados dela para ele receber informação sobre essa viagem da Argentina. E aí eu vou mandar viagem para ele de avião para o Nordeste? Não, eu vou, já que eu tenho uma agência de viagem, por exemplo, eu vou já estar mandando informações aqui, né, de novo, nessa outra isca aqui, eu já vou estar mandando informações, quais são os pontos turísticos de Buenos Aires, porque ela vai ficar lá 2, 3 dias em terra, o que ela pode aproveitar. Então tudo isso para fazer com que a pessoa compre a passagem marítima. Então é dessa forma aqui. E aí eu estou dando um exemplo.
Como eu falei que tem a boca do funil, né, que você entra com bastante gente e sai com pouca, então aqui eu tenho 1.000 pessoas que vieram de uma campanha minha aqui. Dessas 1.000 pessoas que viram meu anúncio aqui, a 300 pessoas começam a se interessar, e dessas 300 pessoas são 15 que são meus possíveis clientes. Aqui tem uma coisa para fazer. Se 15 pessoas só não for o suficiente, então aqui eu tenho que aumentar esse valor. Lembra da otimização que eu acabei de falar no planejamento, que você tem que saber analisar os dados para saber o que você tem que otimizar. Então vamos supor, eu preciso de mais de 100 aqui. Ou seja, eu tenho que trazer 10.000 pessoas aqui, porque de 10.000 pessoas, 30% vão vir para cá, então eu tenho 3.000 pessoas aqui e, consequentemente, eu vou ter 150 pessoas aqui. A outra coisa é ver que eu tenho 1.000 pessoas, só 300 vieram para cá e 15 para cá. Ou seja, eu tenho 700 pessoas que eu tenho que convencer elas a pelo menos ir para essa segunda fase aqui dessa minha máquina. Então elas entram aqui no caminho de retorno, eu vou utilizar qualquer uma desses recursos que eu tenho aqui embaixo, e aí pode ver, ó, ou eu jogo aqui para isca de novo, ou eu posso jogar lá para experiência, ou eu posso fazer uma oferta direta. E lembrando aqui também, ó, eu tenho 285 pessoas que já se interessaram um pouco, mas eles ainda não se tornaram futuros clientes. Ou seja, se a gente está em novembro agora, eu tenho esses dados aqui. Em dezembro? Em dezembro eu trago mais 1.000 pessoas novas, só que eu não posso esquecer que eu ainda tenho que falar com 700, que já me conhecem, então meu custo vai ser menor. Aí eu vou trabalhar provavelmente aqui com remarketing para poder estar alcançando essas pessoas. Então a gente não pode virar as costas para essas pessoas que já entraram na nossa loja, olharam nossos produtos e elas saíram sem sequer você perguntar o nome e o telefone para essas pessoas, né? Então a gente vai aprender nas próximas aulas como funciona exatamente o framework da jornada do cliente na prática. E o que é o framework da jornada do cliente? Então lembra do funil aqui que eu acabei de falar? Então para cada fase dessa daqui, ó, a gente tem um funil. E aí, o que são essas nove etapas aqui da nossa jornada? Ó, eu tenho aqui, ó, o reconhecimento, da pessoa está reconhecendo a sua empresa, seu produto, seu serviço. Ela começou a engajar com você, aí você fez alguma oferta para ela se inscrever, aí ela se inscreveu? Não. Então ela vem aqui, ó, olha o caminho de retorno aqui. Então eu vou engajar de uma outra forma, gerar outro conteúdo para que ela se inscreva de novo nesse daqui. Agora ela se inscreveu. Então aqui eu vou começar a encantar essa pessoa com um conteúdo aqui, ó, de boca do funil, ó, vê, ó, topo de funil, meio do funil e boca de funil, até convencer com que a pessoa compre a minha oferta principal. Aí depois que ela comprou a oferta principal, ela recebeu um upsell aqui, ou ela agora está defendendo a empresa, ou ela está promovendo a empresa, ela quer ganhar aqui como afiliada, por exemplo, ela quer fazer uma indicação, que uma indicação dentro do nosso planejamento vai gerar uma pontuação para ela, por exemplo, no Mercado Livre, né? Toda vez que você faz uma indicação, quando você faz uma compra, aumenta o seu score lá dentro e você começa a ganhar algumas coisas como um frete gratuito. Então pode ver também, ó, que é a mesma coisa. Está defendendo? Ainda não. Então encanta de novo, faz um outro produto. Eu preciso comprar 2, 3, 10 produtos a ponto de eu defender aquela empresa. Ou seja, por que eu que eu acabei de citar aqui o Mercado Livre? Porque eu sou um cliente antigo, eu nunca tive problema com ele, compro coisas lá praticamente toda semana. Então, se caso alguém precisar de alguma coisa, vai lá e compra, que é garantido. Ou seja, eu estou defendendo aqui a empresa sem ganhar um tostão, né? E ela não precisa fazer as campanhas de marketing dela para estar falando dos produtos, porque o relacionamento que ela tem com os usuários do ambiente dela já para acontecer essa fase aqui, né? Ou as pessoas promoverem, mas primeiro ela está defendendo a empresa. Mas a gente vai entrar, vai falar com detalhe, né, de cada ponto desse aqui, como que a gente utiliza, quais são as melhores formas dentro de algumas áreas, né? Eu já tenho clientes aí de várias áreas, né? Muitas áreas mesmo, né? Acho que praticamente aí mais de 20 áreas diferentes. E a gente vai conseguir dar uns exemplos e conforme vocês vão fazendo as perguntas também, dentro do nicho de vocês, a gente começa a encaixar cada quadradinho desse aqui com exemplos práticos do dia a dia. Ok? Então a gente vai chegando
no final da nossa live de hoje, né? Lembrando que a gente vai ter as lives todas as quartas-feiras às 2 horas da tarde. Então, aproveitando aqui, ó, não esqueça de deixar seus dados para ser avisado para a próxima live. Entra lá no mudadigital.com.br/aulas, né? Faz o seu cadastro ali, você vai ser avisado. Depois que você faz o cadastro, já tem um botão lá para você entrar no nosso canal do YouTube. Então, não esqueça de entrar lá no canal, clicar para seguir o canal, clicar para ativar o sininho, para ser avisado quando uma live ou quando qualquer publicação estiver no ar. E lá também tem um outro botão para você entrar no nosso grupo do Telegram, que lá é um resumo que a gente faz todo dia, a gente está soltando algum tipo de material, sendo em áudio, sendo em vídeo, sendo em imagem. Então, lá seria um índice, né, onde a gente está colocando o que está acontecendo em todas as nossas redes sociais, ok? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todo mundo, nem todo mundo consegue assistir ao vivo, então ela vai ficar gravada aí para vocês assistirem depois. Pode deixar os comentários aqui, que eu tenho o maior prazer em responder todos eles, e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 2 horas do horário de Brasília. Até mais!